Bom dia! Vamos ver hoje sobre grandezas químicas, que é para relembrar um pouco esse conteúdo que foi visto no primeiro ano. E vamos lembrar também o que são as grandezas químicas. São unidades de medida e relações de proporção entre essas grandezas, ou seja, relações de proporção entre essas unidades de medida. A primeira grandeza química que a gente vai ver é a massa atômica. Vejam pelo próprio nome, massa atômica. É a massa do átomo, massa de um átomo. Só que o átomo ele é muito pequeno. Até hoje não tem nenhum microscópio capaz de enxergar um átomo. Então foi preciso padronizar uma unidade para se fazer essa grandeza da massa atômica. E a unidade foi a unidade U, e a padronização foi através do átomo de carbono 12. O que é o carbono 12? É um carbono que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. Como somente os prótons e os nêutrons têm massa no átomo, o elétron ele tem a massa tão pequena que é desprezível, somando 6 prótons com 6 nêutrons dá 12. Massa atômica, 12. Então esse é o carbono 12. Utilizando-se como padrão esse carbono 12 e dividido por 12 fatias iguais, 1/12 desse carbono 12 ficou sendo como padrão a unidade de massa atômica U. Vamos ler aqui. A escala de massas atômicas está baseada no isótopo mais comum do carbono, com um número de massa igual a 12. Representação C do carbono, com 12 aqui em cima, ao qual foi atribuída exatamente a massa de 12 unidades de massa atômica, U. Falando aqui no isótopo mais comum do carbono, o que são isótopos mesmo? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, Z, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa, A. Então, se todos os isótopos têm o mesmo número atômico, Z, que representa o número de prótons, mas a massa A é diferente, só pode que eles tenham número de nêutrons diferentes. Então, observem aqui, carbono 12, carbono 13 e carbono 14, que são os isótopos naturais do carbono. O carbono 12 ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. 6 mais 6 dá 12. O carbono 13, porque ele tem massa 13. Mas, como todo carbono só pode que tem 6 prótons, acaba que ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E o carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons. Percebam a quantidade superior de carbono que tem na natureza do carbono 12, 98,9% da quantidade total de carbono, enquanto só 1% é o carbono 13 e muito pouco é o carbono 14. Voltando então, a massa atômica de unidade U, que representa 1/12 do carbono 12, é utilizada como unidade de medida para qualquer uma das substâncias. Então, por exemplo, se a gente pega aqui um átomo de oxigênio de massa 16, colocando-se numa balança, a gente precisa de 16 U para fechar a mesma quantidade do oxigênio. Então, seria como se a gente precisasse de 16 fatias do carbono 12 para ambas fecharem 16U. Mas, gente, atenção. Apesar de parecer a mesma coisa, a massa atômica e o número de massa não são a mesma coisa. A massa atômica que a gente está vendo agora, ela é conseguida através da média da massa atômica de todos os isótopos naturais do elemento. No caso, a média entre o carbono 12, 13 e 14, e considerando a sua abundância natural. Ela é determinada por experimentos e unidade U, enquanto que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons do único átomo. Lembra que a massa está toda concentrada no núcleo, é aqui que está toda a massa do átomo, é a soma dos prótons e nêutrons, porque os elétrons têm massa desprezível. E o número de massa, então, não tem unidade.
E agora vamos falar da massa molecular, que tem tudo a ver com a massa atômica. Por quê? Uma molécula ela é feita de átomos. Então, assim como a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a massa de uma molécula. E para conseguir essa massa molecular é através da soma das massas atômicas dos átomos que compõem uma molécula. E também tem a unidade U. Vamos fazer aqui, por exemplo, da água e do ciclo pentano. Vou pegar aqui a caneta. Então, H2O. A gente precisa saber, para calcular qual que é a massa molecular, a massa atômica. A massa atômica do hidrogênio é 1U. A gente tira isso daqui. A massa atômica do carbono, a gente não precisa dele agora para fazer da água, nós já vamos anotar aqui. É 12, a gente usa aqui embaixo. 12U. Enquanto que a massa atômica do oxigênio é 16. A gente arredonda esse valor aqui para 16. 16U. Então, hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios. Esse 2 multiplica aqui o hidrogênio. Então, a gente tem 2 hidrogênios vezes 1U igual a 2U. Oxigênio. Um oxigênio só. Então, oxigênio. 1 vezes 16U, que a gente acabou de ver aqui embaixo, né? Dá 16U. Somando um com o outro, nós temos 18U. E temos, então, que a massa molecular do H2O é 18U. Vamos para esse outro exemplo aqui. Vou começar pelo carbono. Tem 5 carbonos. Então, 5 vezes aqui 12U. 12U igual a 60U. Hidrogênio. São 10 hidrogênios vezes 1U igual a 10U. Somando, nós temos 70U, que é a massa molecular do C5H10. Vamos fazer mais esses exemplos aqui. Vou pegar a caneta. Vamos começar pelo magnésio. Está aqui o magnésio. A massa atômica dele, 24. Então, magnésio. Um magnésio só. 1 vezes 24. U igual a 24U. Oxigênio. Esse 2 que está aqui, ele passa multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, quer dizer que eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 16U igual 32U. E o hidrogênio, ele também é multiplicado por 2. 2 vezes 1U igual 2U. Somando tudo, a gente tem aqui 58U, que é a massa molecular do hidróxido de magnésio. Agora aqui, vamos calcular qual que vai ser a massa molecular do nitrato de cálcio. Começamos com o cálcio. Cálcio, 40U. E tem um só. 1 vezes 40U igual 40. Nitrogênio. Esse 2 aqui multiplica todo mundo que está dentro. Então, nitrogênio, 2 vezes 14. U igual 28U. Esse 2 passa multiplicando o oxigênio também.
Como já tem 3 oxigênios, 2 vezes 3, 6. Nós temos aqui 6 oxigênios, vezes 16. Isso vai dar 96U. Somando tudo, nós temos aqui 164U, que é a massa molar do CaNO3,2. Agora, para ter certeza que vocês pegaram o jeito, pausem o vídeo e façam dessas 3 moléculas aqui. Aqui estão os dados. Vamos falar agora de uma outra grandeza, que é a constante de Avogadro ou número de Avogadro. Tá, eu coloquei aqui um arroz. O que tem a ver? É só para a gente dar uma contextualizada. Vamos pensar que a gente tenha um saco de 5 kg de arroz e a gente queira saber quantos grãos de arroz tem. A gente pode pegar esse saco inteiro e contar grão por grão, ou a gente pode pegar um punhado, por exemplo, 100 grãos de arroz, pesar numa balança quanto isso vai pesar, e daí a gente faz uma relação com o saco inteiro de arroz. Então, vamos supor que 100 grãos de arroz, pesados na balança, pesem 2 gramas. 5.000 gramas, que equivalem a 5 quilos, equivale a X. A gente faz uma regra de 3, onde a gente faz assim e assim, né? Lembrando da regra de 3. 100 vezes 5.000 dividido por 2. Isso vai dar 250.000 grãos de arroz. A gente também pode usar essa notação aqui, ó, que é quando a gente coloca a vírgula para cá e esse monte de casas aqui vem parar em cima do 10. Então, ó, botando a vírgula aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 250.000 ou 2,5 vezes 10 nas 5 grãos de arroz tem naquele pacote de 5 quilos. Tá, mas o que tem? Agora vamos pensar que a gente quer saber a quantidade de átomos. Se átomos a gente não consegue nem ver, como é que a gente vai contar? Foi aí que Avogadro, esse senhor aqui, ele pensou que ele foi o primeiro cientista a ter a ideia de que uma amostra de um elemento com massa em gramas, exato, numericamente igual à sua massa atômica, apresenta sempre o mesmo número de átomos. Então, por exemplo, do carbono, que a gente acabou de ver. Se a gente tiver uma amostra de 12 gramas de carbono, a gente vai ter sempre esse número aqui de átomos. E esse número aqui, infelizmente, não foi o próprio Avogadro que descobriu, ele acabou que faleceu antes, mas a constante de Avogadro leva o nome dele em sua homenagem. E esse valor, então, é 6,02 vezes 10 na 23, ou arredondando só 6 vezes 10 na 23. E, gente, esse é um número muito grande. Isso aqui são 600 sextrilhões. Isso aqui são muitos zeros. Isso dá para ter uma ideia da quantidade de átomos que tem numa quantidade com a massa igual à sua massa atômica, né? O carbono, por exemplo, 12. Mas pense, 12 gramas tem isso aqui tudo de átomo. É muita coisa. É um número realmente grande. E agora vamos falar da outra grandeza, mol. E de novo eu coloco aqui umas coisas que parecem aleatórias. Mas também é para a gente contextualizar. Porque no nosso dia a dia, se a gente vai no mercado, a gente não vai lá e pede 150 grãos de feijão. A gente vai lá e pede um pacote de feijão ou 1 quilo de feijão. Suco, a gente vai comprar aqui 2 litros de suco, uma garrafa de suco. Brócolis, a gente pode chamar de ou unidade ou de cabeça. Vamos pegar uma cabeça de brócolis, 2 cabeças de brócolis. E átomos? Átomos que são tão pequenos
que a gente usa para se referir a eles? A gente utiliza o mol, 1 mol de átomos. Então, mol vem do latim mole, quer dizer porção, amontoado, quantidade. E o mol são os conjuntos formados por 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Olha aqui a constante de Avogadro aparecendo de novo. Mas, mol é uma quantidade de partículas. Ela não é uma unidade de medida. 1 mol, ele é sempre 6,02 vezes 10 na 23 entidades. Então, por exemplo, quando a gente está se referindo a 1 dúzia de ovos, são sempre 12. Quando a gente está se referindo a 1 mol de átomos, são sempre 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Beleza? Isso também serve para qualquer coisa. Só para frisar, 1 mol de átomos é a quantidade de substâncias que contém 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Se eu quero saber só dos elétrons que tem nesses átomos, 1 mol de elétrons é a quantidade de substâncias que contém 6,02 vezes 10 na 23 elétrons. E não só de coisas químicas. Se por acaso a gente quisesse, a gente também poderia fazer isso com bananas. 1 mol de bananas é a quantidade de substâncias que contém 6,02 vezes 10 na 23 bananas. Então, voltando lá ao arroz. Se a gente fosse falar o arroz em mols. 1 mol de grãos de arroz tem 6,02 vezes 10 na 23 grãos de arroz. Isso é muito. Lembrem quantos zeros tem lá? Esse tanto de grãos de arroz daria para alimentar a população mundial por 4 milhões de anos. Vamos fazer uma outra comparação que a gente consegue ver um pouco melhor. Um gole de água. Um pouquinho que tenha num copo de água, 18 gramas, né, que são 18 ml. Em 18 gramas estão presentes 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Lembram por que 18, né? Porque o átomo de oxigênio tem 16U, enquanto que o hidrogênio, cada um tem 1U vezes 2 e somando 18 gramas. Agora lembrem, isso aqui é um número muito grande, com muitos zeros. Num gole d'água que a gente toma em 1 segundo, tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Isso nos mostra como a molécula é pequena, porque é um número muito grande e que a gente consome muito rápido. E nem sente, né? A gente toma muito mais água do que isso. Agora vamos falar da grandeza química, massa molar. É a massa que contém 6,02 vezes 10 na 23 entidades. A sua unidade é grama por mol. Quantas gramas vão ter em 1 mol? É a massa, gramas, que contém 6,02 vezes 10 na 23 mol. Um exemplo, a molécula de água tem sua massa molecular de 18U. Então, dessa forma, a massa molar da água também é 18 gramas por mol. Parece a mesma coisa, mas não é. A massa molar é representada por gramas por mol, não em U. E a gente não deve confundir as duas por ter o mesmo valor. Beleza? Aqui, tudo se relaciona. Não é a mesma coisa, mas tudo se relaciona. Vamos pegar como exemplo o elemento mercúrio. Mercúrio tem a massa atômica, massa do átomo, 201U. Mas, olhando aqui também, a gente sabe que a massa molar do mercúrio é 201 gramas por mol. Aqui acho que eles erraram, né? Era para ser 201 gramas por mol. E tudo se relaciona em que sentido? Se a gente diz que a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol, 201 gramas por mol, então 201 gramas, 1 mol. Então, 1 mol de átomos de mercúrio pesa 201 gramas. E essas 201 gramas aqui
contém 6,02 vezes 10 na 23 átomos de mercúrio. Esse 6,02 vezes 10 na 23 constitui 1 mol, que pesa 201 gramas. E assim vai. Isso, né, para átomos. Mas a mesma coisa para moléculas, como a molécula de água. A gente viu que ela pesa 18, pesa não, né? Que tem 18U, calculando, porque o hidrogênio, 1U, o oxigênio, 16U, a gente tem 2 hidrogênios, vai dar 18U. Então, a massa molar, 18 gramas por mol. E a mesma coisa, só porque um era átomo, outra molécula, não quer dizer que vai ser diferente. 1 mol de moléculas de água pesam 18 gramas. Essas 18 gramas aqui contém 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, que constituem 1 mol, e assim vai indo, e ao contrário, e é sempre a mesma coisa. E a gente consegue fazer relações com isso, porque, por exemplo, se 1 mol de átomos de carbono pesam 12 gramas, isso vai conter 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Sabendo isso, por exemplo, a gente consegue relacionar com alguma outra coisa que a gente precisa saber. Como, por exemplo, se a gente precisasse saber de mais átomos de carbono. E tudo isso utilizando a regra de 3. Lembrando que a regra de 3, os números estão opostos ao x, a gente vai fazer multiplicação, e esse outro número aqui a gente vai fazer divisão. Vamos para um exemplo. Vamos considerar aqui um copo contendo 90 ml de água. A gente já começa lembrando que a densidade da água é 1 e que 90 ml é a mesma coisa que a gente vai em 90 gramas. Até porque a gente vai calcular com gramas e não com ml. E a gente lembra que o mm da água é 18U. Se não lembrasse, calculava. Mas como a gente acabou de fazer, eu vou pular essa parte. Então, o que é a primeira coisa que ele pede? O número de mol de moléculas de água. Então, a gente parte do começo. 1 mol de água pesa 18 gramas de água. Eu quero saber quantos mols tem nesse nosso copo de água aqui. É o que eu quero saber. 90 gramas de água. Quantos mols tem? Então, a gente vai fazer 1 vezes 90 dividido por 18. Então, x igual 1 vezes 90 dividido por 18. E aqui a gente vai ter, então, um total de 5 mol de água naquele copo de água, que contém 90 ml de água. Agora ele pede o quê? O número de moléculas de água. Então, ó, a gente sabe que 1 mol de água tem 6 vezes 10 na 23 moléculas de água. A gente acabou de ver que nesse copo de água aqui tem 5 mols. Então, 5 mols de água tem quanto? Tem x. A gente vai fazer também esse vezes esse dividido por esse. Então, x igual 5 vezes 6 vezes 10 na 23. Não vou nem colocar o dividido por 1, porque dá 1, né? X igual a 30 vezes 10 na 23. Lembrando que se a gente coloca a vírgula aqui, esse zero pode vir parar nesse montante de zeros aqui. Então, x igual a 3 vezes 10 na 24 moléculas de água.
também tem um outro modo de resolver, que seria nem levar em consideração que a gente fez esse cálculo anterior aqui. Seria assim, a gente sabe que 18 gramas de água equivale a 6 vezes 10 na 23 moléculas de água, e 90 gramas, que é o que ele pede, de água, vão ter quantas moléculas? Esse cálculo aqui vai ser um pouco maior, né? Vai precisar de uma calculadora, enquanto que esse outro modo aqui de resolver é mais tranquilo. Mas se vocês fizerem, vocês vão ver que vai dar no mesmo resultado. Letra C. Número de átomos de oxigênio. Vou pegar aqui a caneta. Aqui, a gente sabe, aqui está uma molécula de água. Uma molécula de água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ele quer saber quantos átomos de oxigênio tem. A gente sabe que uma molécula de água tem 1 átomo de oxigênio. Tá aqui, 1. E a gente quer saber o quê? Quantos átomos de oxigênio tem. A gente já sabe quantas moléculas tem, porque a gente acabou de calcular no exercício anterior, que é 3 vezes 10 na 24 moléculas de H2O. Então, a gente tem que x é 1 vezes 3 vezes 10 na 24, dividido por 1. No caso, não vou nem botar a conta aqui. A gente tem 3 vezes 10 na 24 átomos de oxigênio naquele copo contendo 90 ml de água. Agora, número de átomos de hidrogênio. Aqui, levemente diferente, por quê? Porque tem 2 átomos de hidrogênio numa molécula de água. Então, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. A gente quer saber quantos átomos de hidrogênio tem nesses meus 90 ml de água. E a gente vai usar aqui o número de moléculas que a gente já calculou antes. 3 vezes 10 na 24 moléculas de água. A gente tem que 2 vezes 3 vezes 10 na 24 dividido por 1 vai dar 6, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio naquele copo de água. E agora, número total de átomos. A gente pode resolver do modo mais simples, que é somando, né, os átomos de oxigênio com os átomos de hidrogênio, que é 3 vezes 10 na 24 átomos de oxigênio, mais 6 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio. Isso vai dar 9 vezes 10 na 24 átomos. Átomos ao total. Ou a gente ainda pode resolver de outro jeito, dizendo que uma molécula de água tem 3 átomos, né? 3 átomos por quê? Tem 1, 2, 3. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Daí a gente coloca aqui que 3 vezes 10 na 24 moléculas tem x. 3 vezes 3 também vai dar 9. 9 vezes 10 na 24 átomos ao total. Daí, para vocês reforçarem e verem se fixaram,
também pausem o vídeo e façam esse exercício aqui, que vai ser considerando 160 gramas de soda cáustica, que é o nome científico para o hidróxido de sódio, fórmula NaOH. Aqui estão os dados e determinem aqui o que se pede. Essa foi a aula de hoje, gente. Até mais, até a próxima. Fiquem bem.